Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos a Nilza Rodrigues, diretora da revista Forbes, também aqui do grupo Média 9. Nilza, tu que com a jornalista Dírcia Lopes fizeste a última entrevista em vida de Rui Nabeiro, foi à Forbes. Como é que foi entrevistar a figura que deixa o mundo empresarial português esta semana? Olá, João. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Jornal Económico a oportunidade de partilhar esta experiência única. Foi de facto uma grande entrevista, uma entrevista de vida. O comendador fez questão que fôssemos a Campo Maior, como ele fazia sempre. Estivemos uma tarde bem passada com ele. Eu diria que nem foi tanto uma entrevista, foi uma conversa. Ele relatou-nos imensas histórias, umas já nossas conhecidas, outras inéditas, e foi relatando o trajeto todo da vida dele com muita calma, ao seu ritmo, parando, fazendo considerações, dando-nos até conselhos, de uma forma muito paternalista, como ele sabia ser. Terminou a entrevista, fizemos a sessão fotográfica, acedeu sempre, mostrou os troféus que tinha no seu espaço, no seu escritório, e a seguir, até com alguma graça, eu despedi-me dele, mas ele disse: "Não, eu vou acompanhar-vos à fábrica". Esteve connosco durante algum tempo mais, mostrou-nos as sacas, fez uma especial referência ao café de Angola, que ali estava, e com muita pena dele, porque entretanto diz que tem diminuído bastante esse comércio. E ali o deixámos, sabes? Ali o deixámos e seguimos para Lisboa, ele ainda ali ficou a falar com as pessoas. Eu perguntei depois se era comum ou se ele só estava ali por nossa causa. Não, esse era o dia a dia do comendador. Ia ao escritório, atendia telefonemas, assinava papéis, falava com as pessoas. É uma liderança de proximidade que ele nunca deixou. E é uma marca que fica dele, sem dúvida. E uma aposta, no interior do país, ele sempre rejeitou, centralizar as operações do grupo, sempre insistiu em manter uma grande proximidade às suas raízes. Isso nota-se e temos visto nestes últimos 2 dias, aquela que tem sido a cobertura das cerimónias fúnebres, hum, a proximidade que ele mantinha com as pessoas do seu lugar. Sentiste isso quando o entrevistaste em Campo Maior? É verdade. Começou logo pelo facto de eles nos chamar a Campo Maior. Nós tivemos N oportunidades de o entrevistar aqui em Lisboa e eu noto que, por exemplo, mesmo a nível de imprensa, dizem as últimas declarações do comendador, porque ele é uma pessoa extremamente aberta à comunicação social. E ainda a semana passada Que é estivemos com raro ele. num líder de um É verdade, cada vez mais raro, não é, João? Cada vez mais raro, muito aberto, sempre muito bem disposto. A semana passada estivemos com ele aqui em Lisboa, inclusive, e ele dá declarações, ele fala muito bem. Agora, o nosso momento, aquele momento em que tivemos em Campo Maior, foi único, porque foi uma tarde inteira passada com ele e as pessoas cumprimentavam, as pessoas falam com ele, a equipa dele venera-o. E ele conseguiu transmitir esse ADN. Eu costumo dizer que ele é um sonhador com os pés bem assentes na terra. Nós fomos a viagem muito empolgadas, éramos uma equipa de 3, muito empolgadas, estava o Vítor Machado, o nosso fotógrafo, a entrevista ao comendador, que já queríamos fazer há muito tempo, e dar-lhe honras de capa da Forbes. E no regresso estávamos muito mais quietos, a processar todos aqueles momentos. contemplativos. Exatamente, completamente rendidos, porque é um sonhador com os pés assentes na terra, faz lembrar a parte da música da Pedra Filosofal que diz: "Quando o homem sonha, o mundo pula e avança". É de facto isso, porque ele não sonhava só, e ele deixou muito clara essa mensagem, que não vale a pena só sonharmos, temos que fazer acontecer. E levava consigo toda a sua comunidade, não criou uma empresa, ele criou uma comunidade à volta do grupo Naveiro, claramente. Estamos perante e os cammaiorenses hoje estão devastados, como o país inteiro, não é, com esta perda, mas na esperança de que ele tenha deixado de facto esse legado, que é importante, essa responsabilidade social que ele tinha no seu ADN. Não era uma parte dele, não, ele era todo ele responsabilidade social. Todas as iniciativas, todos os atos empresariais que ele tinha, tinha como foco o bem dos seus familiares, o bem da sua comunidade, o bem do seu país, e por isso ele nunca tirou a empresa de Campo Maior.
e fez muito bem, não é? Fez muito bem. Um homem que em muitas entrevistas, quando que agora começamos novamente a dissecar e a reler, em muitas entrevistas é frequente ele lamentar, o facto de nunca ter prosseguido estudos, o que, como sabemos, para uma pessoa da sua idade e num Portugal muito diferente daquele onde nasceu, era um acontecimento algo comum, É. mas aos 91 anos, em entrevista ainda dizia: "Eu lamento só ter tirado a 4ª classe". Olha, nós começámos por aí, que ele começou com o tio Joaquim, tinha 17 anos, e ele disse: "Eu só tirei a quarta classe", mas naquele tempo já era muito tirar a quarta classe, e eu com muito orgulho vejo os meus netos todos formados e que vão continuar e que têm muita sabedoria e que têm o ADN dele. Mas a quarta classe dele é comparado com muitos mestrados e doutoramentos que temos hoje em dia. Aquela quarta classe é um self-made man, é um homem que se fez por si próprio, mas um homem com grandes valores. E no final do dia isso conta, isso conta. Ele quando começou a ter lucro e a aumentar o impacto da sua empresa, ele começou a distribuir tudo. Aos vendedores dava sempre comissões. Tu sabes que ele às vendedoras, para incentivar as mulheres, dava uma baga de ouro, uma baga de café em ouro, e aquilo para elas era fantástico. Recordo-me de outra história que ele contou, que ele já tem contado algumas vezes, que é levar a sua equipa para algumas férias. Então iam de autocarro de Campo Maior para Lisboa e de Lisboa apanhavam um avião, ou para a Madeira, ou para os Açores, ou para as Canárias, levava a sua empresa, a sua pequena comunidade, e aquilo era extraordinário naquele outro tempo, quer dizer, arranjava as suas próprias ferramentas de Mesmo hoje era marketing. impensável para o tecido empresarial ver exemplos desses. Exemplo fantástico. Inclusive diz com alguma graça, chegámos todos às Canárias e reparámos que as mulheres não tinham fatos de banho. Ele dizia: "As senhoras não tinham os seus fatos de banho". E fomos comprar fatos de banho para as senhoras e calções de banho para os homens. Portanto, fica na memória de quem foi e na dele também, e na nossa todos, como um exemplo. Nilza, nós nas nossas publicações, tanto no Jornal Económico como na Forbes, entrevistamos semanalmente líderes empresariais, CEOs, hum, e é seguro dizer que é cada vez mais raro encararmos personalidades desta natureza e desta fibra. Portanto, tanto quando encontramos uma pessoa destas em conversa, até estranhamos hoje em dia. Hum, Como lidamos com o setor empresarial tão perto? Que lições é que esperas que fiquem? Que legado é que esperas que fique para o setor empresarial português, depois da perda deste empresário? Olha, eu honestamente senti muito esta perda em termos pessoais e tudo, porque estivemos com ele nesta fase da vida dele. E ontem estive a acompanhar bastante as notícias e hoje também acompanharei, e fico a pensar que a Forbes põe nas capas sempre líderes, it's not only about money, ok? Tem de ver com sermos inovadores, com darmos trabalho às pessoas, tem a ver com a nossa responsabilidade social. E eu gostava muito, muito que cada vez mais o nosso empresariado olhasse para esta liderança de proximidade com as suas equipas e para fora das suas equipas. Que tivessem Portugal como uma referência posterior, como ele tinha. Eu não contei aqui outra história, mas está na entrevista. Tu sabes que o grupo foi muito assediado em termos de estrangeiros a quererem adquirir, e ele dizia Porque que o valor social, Nilza, importa recordar aos nossos espectadores, o valor social é valor económico. é verdade, é verdade. É uma empresa que faturou o ano passado 400 milhões de euros, não é? E as expectativas são para aumentar. E então ele diz que nunca tencionou vender a sua empresa, mas ouvia-os sempre. E com alguma graça a Alice, a sua mulher, perguntava-lhe: "Oh, homem, mas tu porque é que perdes o teu tempo e o tempo dos outros se não queres vender?" E ele dizia: "Porque eu estou a medir o valor da minha empresa, é assim que eu meço o valor da minha empresa. Não é as folhas do Excel, não é os consultores, não é os business plan, é assim." E então, essa proximidade eu gostava que os nossos líderes empresariais tivessem, e mais responsabilidade social, que não fosse só uma área dentro da sua folha de Excel, mas que fosse o seu ADN, que fosse uma preocupação verdadeira. Nilza Rodrigues, muito E ele vai obrigado. deixar muitas saudades, e eu não posso terminar sem deixar um beijinho grande aos netos, à Rita,
ao Rui, ao Ivan, que fazem as páginas da Forbes desde sempre, ao próprio Luís, à Alice, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas e a todos os campomaiorenses. Um grande bem-aja, a Forbes vai continuar a dar espaço ao grupo. Muito obrigado, Nilza Rodrigues, por ter tirado estes minutos para falar connosco. Muito obrigada, João, até à próxima. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que esta e outras JFS Talks podem ser vistas na JETV sempre que quiser. A entrevista de que falámos ao longo desta conversa está disponível no site da Forbes Portugal e também no site do Jornal Económico. Da nossa parte é tudo. Fico bem.